Boa noite a todos. Como vocês estão? Hoje a gente vai falar do capítulo 12, Identificação de Pensamentos Automáticos. Então vamos para o livro da Judite, terceira Capítulo 12 edição. está em que... Oi, boa noite. Capítulo Qual 12 página, está tá? na página 206, Obrigada. tá? Da Obrigada. terceira edição. Eu Tá. só não consigo ver quem entra. Não sei se tem alguém aí Não está autorizado para... para entrar direto. É, Deixa eu ver aqui. Não. vou colocar um recadinho lá no grupo para me avisar aqui e aí eu vou te falando. Tá bom, Lu. É. Melhor, né? Porque senão a pessoa não. E aí, então vamos começar, né? Bom, nesse capítulo ela fala para identificar os pensamentos automáticos. Quem aqui ainda tem dificuldade para identificar os pensamentos automáticos com os seus pacientes? Então, esse capítulo, ele é muito legal para isso, porque ela traz de uma forma bem didática como identificar o pensamento automático do nosso cliente, do nosso paciente. Então, nesse capítulo, ela fala que vão ser quais as características do pensamento automático, como você pode explicar o pensamento automático ao seu cliente, como você pode obter específicos pensamentos automáticos, quais são diferentes formas de pensamentos automáticos, que até então a gente não tinha isso, e como você ensina ao cliente a identificar esses pensamentos automáticos de forma independente. Então, a Judite traz aí de uma forma bem didática como trabalhar os pensamentos automáticos com os nossos clientes. Então, o que é pensamento automático, né? Então, aquele pensamento automático é sempre o que difere da realidade, tá? Então, quando a gente estiver conversando com o nosso cliente na sessão, a gente já consegue perceber algumas coisas com o paciente, alguns pensamentos. Eu até comentei numa outra supervisão que crença e pensamento são coisas distintas e a gente precisa ficar atento a isso, porque alguns pensamentos a gente não pode identificar como crença. Olha, esses pensamentos estão associados a uma reação emocional ou fisiológica. Então, é mais fácil o nosso cliente trazer uma emoção ou uma reação no corpo, uma questão fisiológica. Origina de um comportamento inútil e ou interfere no sentimento e bem-estar do cliente. Interfere nas habilidades do passo a passo para atingir os seus objetivos. Então, o pensamento automático, ele mexe tanto com o comportamento do cliente como a emoção daquele cliente. E ele vai interferir geralmente de forma negativa. Quando não gera uma emoção negativa o pensamento automático. Então, existe aí situação que o pensamento automático ele pode vir de forma positiva, mas que tem relação com talvez um transtorno de personalidade. Então, qual é esse caso que tem relação com um transtorno de personalidade? Quando o cliente ele está num caso de hipomania ou mania, então ele pode ter um pensamento até positivo, mas a gente tem que ficar atento a isso. Como, por exemplo, é uma ótima ideia ver o meu carro andar rápido, né? Então, um paciente está num quadro de mania ou hipomania e ele quer andar em alta velocidade. Então, é um pensamento automático, mas não é um pensamento saudável, tá? Cliente que tenha traços narcisistas, então ele pode ter também ali um pensamento como sou superior a todos, eu sou melhor que todo mundo. Então, até que é um pensamento mais neutro positivo, mas para o narcisista isso a gente tem que também olhar com carinho.
o cliente esteja dando permissão para engajar um comportamento mal adaptado, como, por exemplo, tudo bem beber demais para fazer parte de um ciclo de amizade. Então, esses dias até estava comentando com a Luciene, muitos adolescentes acabam reproduzindo comportamentos que às vezes eles não querem para fazer parte de um ciclo de amizade. Então, a gente precisa ficar atento a isso também, porque aquele cliente, aquele adolescente que também tem esse pensamento, tudo bem se eu usar a droga, porque eu vou fazer parte daquele grupo, vai ser só uma vez. Tudo bem se eu beber demais para fazer parte daquele grupo, porque assim eles vão me aceitar. E aí, alguns pacientes que têm problemas com habilidades sociais e têm esse tipo de pensamento automático, a gente tem que psicoeducar eles, tá? Então, com o adolescente, isso é normal. Às vezes, para fazer parte de um grupo, eles têm um pensamento que tudo bem agir de uma forma disfuncional para fazer parte daquele grupo que ele quer ser inserido, tá? A Judite traz aqui também que o cliente ele pode ter pensamento de modelo cognitivo, tá? Então a gente sempre vai ver ali como é o funcionamento cognitivo daquele pensamento. E ali sim você vai conseguir perceber como é o pensamento automático dele. Então, suas cognições, pensamento, imagens, crenças, desvaneios, sonhos, lembranças e flashbacks. Suas emoções, os seus comportamentos, suas experiências fisiológicas ou mentais, ideias estranhas, sensações, que os seus pensamentos estão acelerados. Então, a gente ali já percebe o modelo do pensamento automático do nosso cliente, tá? A gente vai ver que o pensamento automático, ele vai aparecer em todos os clientes. E a gente precisa ficar atento para perceber como que é esse pensamento ali do cliente. A Judite traz ali na página 210 uma explicação do pensamento automático para o seu cliente, que é bem legal. Ela está com a cliente Maria, né? Então ela fala assim: Maria, devemos falar sobre um objetivo de se relacionar melhor com a sua irmã. Ela tem um problema de relacionamento lá com a irmã. E a Maria, sim. O que você quer falar sobre essa semana? Aí Maria suspira e responde: na verdade, deveria perguntar se ela quer sair para almoçar. E a Judite: como você está se sentindo? Não sei, triste, deprimida. O que está passando pela sua mente? E a Maria responde: ela tem tanta sorte, jamais vou conseguir ter uma vida como a dela. Então a Judite fala: não é de admirar que você esteja se sentindo triste, porque a Judite ela sempre traz isso para a gente não esconder o que a pessoa está sentindo, né? E aí ela fala, fornecendo psicoeducação. Você acabou de identificar o que chamamos de pensamento automático. Jamais vou conseguir ter uma vida como a dela. Todos nós temos esse tipo de pensamento. Eles percebem, simplesmente surgem em nossa mente, mesmo quando estamos tentando pensar em outra coisa. É por isso que chamamos de automáticos. Ela dá uma pausa e retorna. Na maior parte do tempo, eles são muito rápidos e temos muito mais consciência das emoções. Nesse caso, você se sente triste do que o seu pensamento. Quanto as pessoas estão deprimidas, como você está, ocorre a frequência de um pensamento são verdadeiros ou não completamente verdadeiros, mas reagimos como se fosse verdadeiro. E aí a Maria entende que aquilo nem sempre necessariamente vai ser verdadeiro. Às vezes até pode ser verdadeiro, mas se gerar uma emoção negativa, a gente identifica ali o pensamento automático. Tudo bem? Então, o que que a gente vê? Situação. Pensamento sobre a irmã, pensamento automático. Jamais vou conseguir ter uma vida como a dela. E a emoção triste.
Aqui a gente já está ensinando, então, o nosso cliente a fazer um RPD. Qual a situação, qual o pensamento e qual a emoção. Lembrando que sempre é mais fácil aquele cliente trazer a emoção para nós. Sempre vai ser mais fácil vir uma emoção ou um comportamento. E aí a gente vai direcionar para identificar qual foi o pensamento desencadeador disso, tá? A Judite traz ali o modelo cognitivo estendido. Então, a gente vai até conseguir chegar ali no pensamento automático. Então, a situação. A amiga liga para Maria para cancelar as compras. Pensamento automático. Ela não quer me ver. Qual emoção? Tristeza. Pensamento automático adicional. Esta é a segunda vez que ela faz isso. Ela não está me considerando. Qual a emoção? Irritabilidade. Situação. Percebe que não tem um plano B. Pensamento automático. E agora, o que eu vou fazer à tarde? A emoção? Ansiedade. Situação. Pensar sobre o que vai fazer. Pensamento automático. Na verdade, eu deveria pagar as contas, mas se eu não tiver dinheiro suficiente na conta corrente. A emoção? Ansiedade. Comportamento. Senta-se no sofá e rumina sobre a falta de dinheiro. Resposta fisiológica, tensão no corpo. Situação, nota como está se sentindo. Gente, isso tudo começou porque a amiga cancelou, elas iam fazer compras juntas e a amiga cancelou o fazer a compra. Pensamento automático, não gosto de me sentir assim. Emoção, aumento da ansiedade. Resposta fisiológica, tensão. Aumenta essa tensão. Pensamento automático. Quero uma taça de vinho, mas é muito cedo para começar a beber. Emoção, a ansiedade está aumentando. Resposta fisiológica, aumento da tensão. Pensamento automático. Não há mais nada que eu possa fazer para me livrar desse sentimento. É melhor tomar alguma coisa, o vinho. A emoção, alívio parcial. Resposta fisiológica, leve redução da tensão. Comportamento, pede uma taça de vinho e bebe rapidamente. Pensamento automático, me sinto melhor. Emoção, alívio e resposta fisiológica, redução da tensão. Se a gente for trazer isso para a TCC, o que a gente fala que esse pacientinho fez? Ele entrou num comportamento de esquiva para parar de pensar sobre o que estava incomodando e causando ansiedade, uma emoção ansiosa, e no corpo, uma tensão. Então, vocês percebem que o gatilho ali, eu vou beber porque eu não estou bem, eu preciso relaxar, e ela toma o vinho. Quando o paciente vem para nós no consultório, como que a gente vai conseguir psicoeducar esse paciente em relação a isso? A gente vai ter que ter estratégias saudáveis para aquele paciente. Ah, mas beber uma taça de vinho é um problema? Depende do paciente. Se aquele paciente sempre vai beber para diminuir a tensão dele, é um problema. Se aquele paciente faz isso esporadicamente, tudo bem, né? Então, tudo vai depender do modelo, como aquele paciente funciona cognitivamente, tá? Tudo bem até aqui para vocês? A partir dali, a Judite traz pensamentos automáticos implícitos no discurso. E isso é o que acontece com o nosso paciente. Quando ele tem uma coisa que está bem clara e a outra coisa que está implícita ali no pensamento. E ela dá exemplos para a gente, né? Acho que estava preocupada com o que ela ia me dizer. Isso é um pensamento implícito. Qual o pensamento automático real?
ela vai me criticar. Então, a gente precisa ficar de olho no nosso paciente quando ele traz um pensamento automático, porque ele vai trazer um pensamento mais leve, mais simples para a gente. Talvez não seja o verdadeiro. Por isso, quando a gente vai falar com o paciente sobre o pensamento automático, a gente vai falar que é aquele pensamento quente, aquele pensamento que às vezes a gente não fala em voz alta, tá? Outro exemplo que ela dá aqui. Não sei se ir falar com o meu chefe não seria perca de tempo. Mas o que seria o real, o pensamento automático? Provavelmente vai ser perca de tempo se eu for. Ou seja, o chefe não vai dar importância para o que eu vou falar. Então, vamos falar sobre ansiedade, né? Da Maria aqui, que a amiga cancelou de fazer as compras com ela. O pensamento automático ali era, ela não gosta de mim, né? Mas o que ela vai gerando, até chegar, eu não tenho dinheiro para pagar os boletos, né? Então ela percebe que esse pensamento gerou outros pensamentos automáticos. Então a gente precisa trabalhar com registro de pensamento disfuncional, o RPD, com cada um dos pensamentos automáticos que o nosso paciente trouxer. A situação era uma, mas desencadeou vários pensamentos automáticos. E isso pode acontecer com todos nós. Por isso que, em alguns casos, a gente percebe que um paciente ele faz mais de uma distorção em um único pensamento. O e se com a adivinhação do futuro, por exemplo, podem aparecer junto. No único pensamento automático, ele tiver ali duas distorções cognitivas. Então, ficar de olho e perguntar o que está passando pela sua cabeça é fundamental para a gente entender o funcionamento e qual o pensamento automático. E perguntar, isso realmente é o pensamento quente? Isso realmente é o que está passando pela sua cabeça agora? Ou você está suavizando para mim? Deixar o paciente sempre à vontade para ele poder falar o que realmente ele está sentindo, pensando, mais fácil a gente vai conseguir chegar no pensamento automático, tá? Aqui tem algumas sugestões de perguntas que a Judite traz para nós, na página 218. Pergunta: será que vou conseguir lidar com isso? A afirmação: não vou conseguir lidar com isso. Então, a gente começa a dar resposta para aquele pensamento automático. E tudo bem, porque às vezes a gente não consegue lidar com tudo. E é isso que a gente vai deixar claro para aquele pacientinho. A gente precisa, quando o paciente não consegue, de jeito nenhum, trazer o pensamento automático, a gente precisa aí psicoeducar sobre os sintomas fisiológicos no corpo do paciente e os emocionais. Então, o paciente, eu estava numa crise ansiosa. O que estava passando pela sua cabeça quando você estava numa crise ansiosa? Eu estava agitado, eu estava com muita ansiedade. Tá. O que você estava sentindo? O meu coração disparou, eu comecei a suar, minha cabeça também começou a doer e eu ficava muito agitado, andando para um lado e para o outro. Então, você está me falando que naquele momento você estava muito agitado, você repete para o seu cliente todo aquele sintoma. Isso. Eu me lembro também que meu estômago começou a doer. Seu estômago também começou a doer. E o que você estava sentindo? Eu estava angustiado. Por que você estava angustiado? Ali você já está fazendo um debate socrático com o seu cliente, tá? Eu estava angustiado porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar a sessão de hoje. Você não ia ter dinheiro para pagar a sessão de hoje? E o que você pensou? É melhor desmarcar a sessão. Um exemplo. Então, a gente chegou no pensamento automático do nosso cliente. Começou lá no sintoma, foi para a emoção e com a emoção conseguiu identificar qual era o pensamento automático. Muitas vezes vai ser mais fácil a gente conseguir pegar através
do sintoma do corpo, depois para a emoção e, por último, o pensamento automático. Tá? Os nossos pacientinhos sempre sabem o que eles estão sentindo, seja no corpo, seja a emoção, mas nem sempre conseguem identificar qual aquele pensamento. Então, se a gente fizer ao contrário, ir para o que estava sentindo no corpo, ir para a emoção, fica mais fácil aquele paciente, então, identificar qual era o pensamento que desencadeou tudo isso, tá? Às vezes, a gente vai ter que recriar situações interpessoal no meio de dramatização com o nosso cliente. Para essa técnica, né, é importante a gente ter domínio da técnica. Se você consegue, vai ser ótimo, porque você vai conseguir ali fazer a dramatização da situação com o seu paciente e chegar no pensamento automático. Se vocês não dominam, aí eu sugiro estude um pouquinho de dramatização, porque daí você vai conseguir e vai chegar no pensamento automático. Tem paciente que vai conseguir identificar pensamento automático muito fácil, muito fácil. Mas tem paciente que vai ter uma dificuldade maior. E para esse pacientinho, que sempre vai vir, eu não consigo saber o que eu estou pensando. Não, na hora da crise eu não sei, eu só sinto, eu só sinto. Nesses casos, dramatizar a situação interpessoal vai ser importantíssimo. Por exemplo, você está se sentindo deprimido conversando com a sua vizinha. Ah, sim. O que estava passando pela sua mente quando estava falando com ela? Não sei, só estava deprimida. Você pode me contar o que disse para ela? Podemos tentar dramatizar essa situação? Eu serei sua vizinha e você será você, ok? Ok. Então, tivemos fazer a dramatização e conseguimos descobrir qual o pensamento que estava na sua mente. Ok, vamos começar. Preciso muito de um emprego. Você acha que poderia falar com o seu chefe e entregar um currículo meu? Ai, a vizinha responde. Ah, não sei. Acho melhor você procurar emprego no shopping. E aí, então, ela pensa: não sei se quero trabalhar no varejo. Eu gostaria de poder ajudá-la. Fora do papel agora, ela volta para o papel psicóloga. Você teria consciência de que já estava passando pela sua mente? E aí ela fala: sim, estava pensando que ela não queria me ajudar, que deve achar que eu não sei trabalhar muito bem, que eu sou ruim. Então, ela pede ajuda para a vizinha mandar o currículo, a vizinha fala: por que você não procura no shopping? Ela não fala, né? Ela guarda para si, mas ela pensa: minha vizinha deve achar que eu não sei trabalhar. Então, quando a gente entra na dramatização da situação que causou uma sensação ruim, a gente pode chegar ali no pensamento automático. Às vezes, a gente vai conseguir fazer isso muito tranquilamente. Algumas vezes, o paciente também ele vai demorar para chegar na situação que causou o pensamento automático. E tudo bem. Se não conseguir, a gente também tem outras formas de chegar lá, como ir para o comportamento, depois a emoção, e aí tentar identificar qual foi o pensamento que desencadeou aquela emoção. Aqui no livro, a Judite traz o pensamento oposto, que eu achei bem interessante, que ela traz comentando sobre o pensamento oposto. É observar o cliente, algumas vezes tem maior acesso ao seu pensamento quando lhe apresenta um pensamento e acredita ser oposto dos pensamentos reais. Ou seja, né, então ela acha que eu não sei trabalhar, ela acha que eu sou ruim, né? Então a gente faz um pensamento oposto a isso. E aí o pacientinho, ele percebe e fala: não, não é isso, é o oposto disso. E a gente consegue entrar no pensamento automático também. Para ficar claro, a gente sempre vai fazer questionamentos sobre aquela emoção, aquele comportamento, até conseguir identificar aquele pensamento automático.
Lembrando sempre que o pensamento automático daquele paciente vai ter distorções e que essas distorções têm relação com a crença central do nosso paciente. Então, isso vai ajudar demais ele diminuir a crença central dele, ficando mais neutra, mais positiva, e ele vai melhorar daqueles sintomas, tá? Então, lembrando do modelo cognitivo, eu penso, eu sinto, eu me comporto. Então, nós, psicólogos da TCC, precisamos identificar quais são esses pensamentos e quais são esses pensamentos disfuncionais automáticos do nosso cliente para a gente conseguir ajudá-lo a tornar mais funcional, mais neutro, mais positivo. Tá ok? Dúvidas até aqui? Judite traz um exercício muito legal. Eu vou pedir para vocês fazerem. O exercício é: faça uma dramatização com um cliente que está tendo dificuldade para identificar pensamentos automáticos. E eu vou pedir, se você não tem essa facilidade de dramatizar com o seu cliente, faça com você mesmo. Sobre alguma situação que você não está conseguindo pensar sobre o que está passando pela sua cabeça. Dramatize, questione, faça com uma amiga, faça com uma colega de profissão, colega de profissão. Dramatize uma situação e, ficando bom, vai e faz com o seu cliente, porque aí vai ficar super tranquilo identificar o pensamento automático para a gente conseguir ajudar o nosso cliente. Tá bom? Oi. E quando os pensamentos são automáticos, são verdadeiros? Você trabalha com o paciente para ele, como assim, de uma forma mais funcional, mais realista? O pensamento automático pode ser verdadeiro. Geralmente, Sim. esse pensamento automático, ele não vai gerar uma emoção que vai incomodar ele. Se não gerar uma emoção que está incomodando, tudo bem. Agora, se esse pensamento automático gerar uma emoção que está incomodando, aí a gente vai ter que trabalhar com esse pacientinho para ele ser mais funcional para aquele paciente. No caso da minha paciente, a Carolina, eu trabalhei essa questão com ela, né? E ela até falou, não, mas meus pensamentos em relação à cunhada são verdadeiros, né? É que a gente sempre fala, né? A palavra disfuncional não quer dizer que não é verdadeiro. Quer Sim. dizer que faz mal para si. Então, vou citar uma morte. A morte é verdadeira. Não tem evidência maior do que a morte. Mas a forma como ela lida com a morte faz com que o paciente entre no processo disfuncional. Então, quando a gente está falando de educação do paciente sobre distorções, é importante sempre a gente falar, olha, nós vamos falar sobre distorções hoje. Distorções não quer dizer que não é verdade, quer dizer que te faz mal. Então, a gente vai procurar sempre o quê? Se tem ou não evidências. Não tem evidências, a gente vai encaminhar de um jeito. Tem evidências, a gente vai transformar aquela situação de uma forma que eu fique mais confortável. Então, a evidência morreu. Então, a partir de agora, como vamos trabalhar? Qual é a distorção que você está tendo? De que está tudo negativo, né? Que não vou conseguir ver o futuro. Então, assim, como a gente vai começar a enxergar? Aí vai trabalhar passo a passo. Então, deixar isso... Às vezes, a gente tem que repetir isso para o paciente milhões de vezes. Não é, Rê? Porque ele entende a palavra disfuncional como mentira, como se ele estivesse mentindo. E não é. E não é isso. A gente sempre vai ver a emoção. Esse pensamento disfuncional está trazendo uma emoção positiva? Ok, né? Mas está trazendo uma emoção negativa. Então, a gente vai ter que trabalhar. Toda vez que gerar um desconforto, a gente trabalha esse pensamento automático. Que é como a Lu falou. Às vezes vai ser verdadeiro. Sim. Tá? Entendi.